Bom dia, pessoal. Curta, comenta e compartilha o canal. Eu tô gravando esse vídeo aqui a respeito do arminianismo e do calvinismo. Arminianismo e calvinismo. Então tá. Por quê? Por causa da demanda que tá tendo aí, né? Pelos nossos irmãos que estão querendo saber a maneira como Deus escolhe, né? Os seus escolhidos, seus chamados aí. Como Deus escolhe os chamados. Como é que é o critério de Deus para a salvação, né? Então, assim, teologia por amor, ele senta atrás de um tanto de livros, atrás tem um tanto de livros. Fernando Caminho de Damasco senta, atrás tem um tanto de livros. Paulo Júnior senta, atrás tem um grande número de livros, né? Todo mundo quer saber, quer mostrar que tem uma grande leitura, que tem a teologia, né? Todos que fizeram teologia querem mostrar que sabem, que entendem do assunto, entendeu? Então você não entende do assunto, então você não sabe os critérios que Deus usa para a sua salvação. Então é o argumento ali da autoridade, né? O viés de autoridade em cima de você. Então o que acontece? A Bíblia, meus queridos, ela é um livro, né, que é inspirado por Deus, né? E aí você já tem que respeitar, começa por aí. Mas se você quer ir atrás mesmo, quer saber mesmo, essas discussões de calvinismo e arminianismo são discussões para criança, são debates para criança, né? O âmago da questão, o cerne da questão é quais evangelhos foram escritos, né, são verdadeiros, né? Por que os outros evangelhos não entraram? Por que o livro de Hebreus, ele não é um livro que é sumidamente escrito por Paulo, né? Por que as cartas paulinas não foram escritas por Paulo? Por que os livros de Moisés foram escritos mais de 500 anos depois de Moisés? Por que a história de Esther é uma história, né, que foi trazida para nós de outros povos? Ela não era a história da Esther, ela foi trazida e trocada os nomes, né? Então na Bíblia tem várias histórias assim, né? Jesus realmente existiu? Aí a gente começa a entrar nessas questões na teologia, mesmo na teologia séria, né? Paulo realmente existiu? Aí vem os historiadores, o que os historiadores falam? Então, por que na igreja fala para você não estudar a Bíblia, não fazer teologia? Porque se você for ler a Bíblia, primeiro, se você for ler a Bíblia, você vai testar algumas. Vai demorar muito tempo, viu? Vou falar para você. Vai demorar anos. Você vai ver que tem algumas contradições de um livro para o outro, principalmente no Novo Testamento. A partir daí, você vai fazer alguns estudos maiores, aí vai entrar em questões dessa aí, de debate de arminianismo, calvinismo. Depois você vai passar para a teologia. Já na teologia, você vai ver os critérios que como foram escritos esses livros e como foram escolhidos esses livros para estar entrando na Bíblia, de que outros livros ficaram de fora. E daí, gente, eu estava conversando com um irmão bem conhecido, né, da parte dos críticos aí, ele é bem conhecido, e ele disse que a gente tem que partir do pressuposto que a Bíblia foi inspirada por Deus. Dentro de uma live ele falou isso. Então o que acontece, meus queridos? Se você parte do pressuposto, já não é, ele já admitiu que não é uma verdade, né? Ele já admitiu que isso aí não é a verdade. Por quê? Porque ele teve acesso a esses conhecimentos de uma teologia séria. Então, se você está realmente, né, preocupado com a sua salvação, você tem que ir atrás dessas fontes. Não tem que ir atrás de um pastor, né? Não tem que ir atrás desses líderes aí, religiosos. Não tem que ir atrás desses críticos. Não tem que ir atrás desses críticos, né? Explana muito bem, Fernando explana muito bem,
Mas isso aí nunca foi cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso que estão fazendo, que o Paulo Júnior faz, que o Silas Malafaia faz, que outros, né, tantos grandes aí, Valdemiro, isso não é cristianismo. Isso é ilusionismo. Né? Porque o centro da questão, a verdade da questão não está aí. Né? Então, se realmente você está preocupado com a sua salvação, o que é? Você não vai... Arminianismo e calvinismo, isso aí, essas questões, né, elas vão ser debate de criança. É a mesma coisa de debater, né, o Chapeuzinho Vermelho, se o lobo comeu a vovó, né, inteira, se ele engoliu a vovó inteira ou se ele mastigou a vovó. Sendo que você está discutindo o que é uma fábula, algo que não existiu, algo que foi, né, que é uma inverdade. Então, assim, a gente fica com raiva? Fica com raiva. A gente fica muito com raiva das pessoas que abrem nossos olhos, que falam que aquilo ali não é verdade. E a gente vai ficar mais com raiva ainda quando a gente vê que não era verdade. Que muita coisa ali na Bíblia foi acrescentado, meu irmão. Foi acrescentado. E isso ninguém te fala. Mas agora a gente está tendo, né, no YouTube, a gente está tendo aqui no YouTube um conhecimento aí vasto jogado. Um conhecimento vasto jogado. Então você vai falar, quero pesquisar o calvinismo. Então vai vir fontes evangélicas e fontes de professores, fontes acadêmicas e outras mais. Então a partir daí que você vai estudando e vai sabendo o que significa cada coisa. Por que quem estudou não te fala, fica caladinho? Eles sabem. Eles realmente sabem. Só porque essa história não dá ibope. Né? A verdade ela fica escondida, ela não dá ibope. Né? A mentira que ela é falada, que ela é sensacionalista. Então, muita atenção nisso. Se você realmente quer, se você realmente está preocupado com a sua salvação, fica assistindo debate, não? De um que está defendendo o arminianismo, o outro que está defendendo o calvinismo. Não, vai no cerne da questão. Vamos partir do cerne da questão. Aonde foi escrito esse livro aqui, ó, de Mateus? Ele foi escrito por Mateus mesmo? Ou ele é atribuído a Mateus? Quanto tempo depois que Jesus, né, supostamente morreu? Porque agora, meu irmão, é tudo supostamente. Porque quando você passa para investigação, tudo vai ser suspeito. Todos vão ser suspeitos. Não existe nem o cara que matou, eles são suspeitos. Então tá todo mundo no supostamente. Quanto tempo depois que Jesus supostamente morreu que foi escrito o livro de Mateus? Aí você vai ter fontes históricas, fontes historiadores, né? Fontes que são atestadas como verídicas. Agora, se você pega uma fonte de um historiador, né? E joga fora, né? Ah, isso aqui é história, isso, quem escreveu, quem fez os registros sérios, quem fez esses registros sérios aqui, né? Os profissionais. Se eles não valem de nada, meu amigo, então até quem fez, quem escreveu, quem trouxe esses livros aí, também não vale de nada. Porque você não acredita em ninguém. Então, da mesma maneira que tem esses escritos, a gente tem que saber, né? Porque a gente acha, nessa época que foram achados, que os livros foram datados, que foram escritos, já existia gente historiando, fazendo história, historiadores, descrevendo a história. Estavam descrevendo a história. Então já tinha textos já. E aí? Não é mesmo? Então a gente tem que prestar atenção disso. Prestar atenção nisso. Tem gente que está defendendo coisa que realmente é uma fantasia. Só vai atrás da verdade, meu querido.